Ok, então nós hoje vamos fazer o nosso chifão de laranja, não é? Mas na verdade eu não tenho a laranja porque não encontrei. Eu tenho aqui a raspa de limão apenas, porque dá, para mim dá no mesmo, né? Tenho aqui a raspa do meu limão, de um limão apenas. Porque vamos usar a receita de 6 ovos. Então o que vamos fazer numa primeira fase? Vamos separar as nossas claras, vamos seguir aquele procedimento que eu acabei aqui explicando. Vamos separar as nossas claras das nossas gemas. O procedimento é este, de colocar nessa posição. Vamos bater a primeira vez e a segunda. Quando eu bato, tenho de sempre deixar ele de pé, para que a gema não venha a cair. Então vamos fazer este processo em todos os ovos. Aqui coloco a clara. E deste outro lado vou colocar a minha gema que eu vou bater com o açúcar. Bem, então nós já separamos aqui as nossas gemas. Já temos aqui as claras. O que temos de fazer sempre é separarmos as claras e deixarmos a clara muito distante de onde nós estamos a trabalhar, para não correr o risco de entrar alguma água, entrar alguma gordura, entrar alguma farinha, porque isso vai contribuir no levantamento e na propriedade da própria clara. Então eu deixo ela muito distante. E nas nossas gemas vamos acrescentar uma xícara de açúcar. Eu tenho aqui o meu açúcar, eu vou acrescentar aqui uma xícara. Porém, nós dissemos que não precisamos de colocar toda, colocamos metade. E a metade vamos guardar para adicionarmos nas nossas claras. Então, esta metade deixo aqui para bater e esta aqui vamos guardar para colocar na nossa clara. Temos aqui as nossas tigelas, vou aqui já medir o trigo. Começando pela maisena. Se fosse bolo de cacau, já soubemos que o que tínhamos de fazer era primeiro colocar o nosso cacau, as colheres de cacau e depois a maisena. Mas quando é o bolo de laranja, só vou colocar aqui 2 colheres de maisena, como estão aqui a ver. E o resto vou fechar com o trigo. O resto vou fechar com o trigo, até para fazer 2 chávenas, que é esta de 200 ml, não é? Perdão, 250 ml. Mas sempre quando é chifão deve ser uma chávena rasa. Vou adicionar aqui a primeira. A segunda já posso tirar em quantidade, porque eu sei que já não preciso de misturar com mais nada. Como vê, temos aqui. E vou acrescentar aqui. Então já temos aqui o nosso trigo, já está misturado, como estamos aqui a ver, não é? Acabei misturando o trigo e a maisena, ele já está aqui pronto. Vamos ceifar quando estivermos a colocar ele na nossa mistura de gemas. Temos aqui o nosso óleo, como eu sempre disse, que eu aconselho sempre a usarmos o Sunseed. Vamos aqui também fazer a nossa medida. Aciono aqui meia xícara. Vou acrescentar aqui o óleo. E vamos adicionar o nosso leite, que é uma xícara também. Agora então vamos aqui fazer a medição, né, do nosso leite, que é uma xícara. Então por que nós temos de distribuir essas quantidades de uma forma prévia? Para não corrermos o risco de nos atrapalharmos quando chegar a vez de termos que fazer a nossa massa. Não ter que precisar de agora já bati, vou levar já o açúcar, agora vou levar o óleo. Então temos que ter sempre nossos ingredientes prontos, para quando chegar a vez de fazermos o uso, ele já estar pronto para ter que ser usado. Temos aqui o nosso royal, já temos aqui a nossa raspa de limão, temos aqui o nosso óleo, o açúcar metade, o nosso leite, o açúcar na gema e temos aqui o nosso trigo misturado com 2 colheres de maisena. A cada xícara corresponde a 1 colher de maisena. Cada xícara de trigo corresponde a 1 colher de maisena. Como nossa receita é para 2 xícaras de trigo, então também adicionamos 2 colheres de maisena. A diferença é que primeiro colocamos a maisena, daí fechamos com o trigo. Agora vamos levar aqui a nossa gema e vamos bater para acrescentarmos já os demais ingredientes. Bom, então nós já batemos as nossas gemas e o açúcar, né? Vou aqui apenas mostrar para ver como é que ele fica. Ele fica assim, cremoso, não é? Como estamos aqui a ver. Ele fica cremoso, já saiu o cheiro da gema
Então é muito necessário nessa fase que nós temos que bater bem. Batemos por aproximadamente uns 10 minutos. Agora o que eu vou fazer? Enquanto ele continuar a bater, eu vou adicionar aqui já o meu Royal. Vou adicionar aqui o meu Royal na farinha, não é? Vou adicionar uma colherinha de Royal. E a outra colherinha eu vou deixar para acrescentar nas claras. Então a nossa clara já está pronta. A nossa clara já está pronta. Como estamos aqui a ver, ela acaba levantando perfeitamente. Ela fica muito firme. Então assim ela já está pronta. O que vamos fazer agora é acrescentar. Vamos guardar a clara. Eu vou voltar a ligar um pouco só a minha batedeira para acrescentar os líquidos. Vamos ligar e vamos acrescentar o óleo e o leite. A velocidade mínima para não ter que saltar. Então estou aqui a acrescentar o óleo. Depois de uns segundos, 1 minuto no máximo, acrescentamos o leite. Estou aqui a acrescentar o leite, como podem ver. Na velocidade mínima para não correr o risco de saltar. E depois daqui vamos apenas levar o nosso mexedor para misturarmos a nossa farinha. Então já temos aqui a nossa mistura pronta. Não demora muito esse processo, porque ele não é... O processo não é para ser rápido, não é para ser muito demorado, é apenas para misturar o óleo, para misturar apenas o leite. Eu já misturei, agora vou acrescentar aqui a minha farinha e vou mexer. Como não havia ceifado antes, não havia peneirado antes a farinha, vamos peneirar agora. Tenho aqui o meu coador. Esse coador deve ser específico para o meu trabalho com bolos. Não vou usar o mesmo coador que eu uso em casa para coar o meu coco. Não vou usar o mesmo, não. Deve ser sempre um coador diferente. Então vamos aqui colocando lentamente. Quem quiser pode coar ele antes. Este líquido que eu pus aqui, podia também colocar um outro, podia colocar açúcar queimado, podia colocar água, podia colocar sumo de laranja, podia colocar também... como é que eu posso explicar? Existem muitos líquidos aqui, podia colocar, se fosse para custar, era só colocar o leite. Então podemos usar aqui caramelo. Nesse mesmo líquido podemos usar café para fazer bolo de café. Nesse mesmo líquido, dependendo do sabor que nós queremos. Quando é bolo de limão, era só colocar metade de limão, metade o leite para fazer uma chávena inteira. Se fosse laranja, também tinha que ser metade da chávena, sumo de laranja e metade leite. Mas também há quem pode somente colocar as raspas sem precisar de colocar o próprio sumo. Então, como vê, já tenho aqui a minha massa, aliás, a minha farinha. Vou aqui mexer para misturar. Depois é que vamos acrescentar as nossas claras. Então já está aqui misturado a minha farinha. Já agreguei, como vê. Agora vou acrescentar aqui o Royal. Vou acrescentar em partes. Umas 3 vezes é suficiente. O movimento deve ser sempre frente, cima. Aliás, baixo, cima. Este aqui deve ser o meu movimento. Nunca posso me esquecer disso. E sempre devo misturar aqui nos lados para agregar melhor, não é? A clara e a farinha. Levo de novo para pôr a segunda vez. Lembrando que este é um bolo de 6 ovos. Vou misturar. Olha só como fica a nossa massa, muito bonita, muito consistente.
E vou colocar aqui a última. Então adicionamos a última parte e vamos mexer. O processo é o mesmo. Quem tiver aquela varinha mágica, aliás, o fouet é algo, aquele garfo comprido que se mexe, é melhor usar. Eu não gosto, então não gosto mesmo. Já tentei usar, mas não me satisfez. Então prefiro usar essa colher de pau mesmo. É uma colher específica que eu uso apenas para fazer os meus bolos. Já tenho aqui a minha massa. Então vamos acrescentar aqui a nossa casca de limão, a raspa nesse caso, né? Vou mexer mais um pouco. Esse processo não pode ser também muito lento, o processo de claras, senão a clara começa a cansar. Então, para esta receita, como vê, vai render em duas formas. Vou colocar um pouco de cada e vou mostrar. Então, temos aqui duas formas. Esta forma é forma de 18 centímetros. Como é que nós medimos? De uma ponta para a outra. Este diâmetro aqui é o que importa. Temos a forma de diâmetro de 18 e 18. Então, eu vou dividir a minha massa nessas duas formas. E vou pôr esta aqui também nesse outro lado. Quando eu estiver a tirar a minha massa, eu devo ter muito cuidado para aqui no fundo não tirar a massa que não entrou clara. Se eu ver que aqui no fundo a massa está escura, é porque não entrou clara. Não posso pôr aqui, senão vai sair aquele bolo que embaixo acaba ficando uma massa dura. Por favor. Então temos aqui as nossas massas, desculpa, já estão aqui divididas em duas formas. As formas devem ser secas, sem nenhuma água, sem nada, né? Nem óleo, nem manteiga. Quem quiser pode passar água, limpar, tirar. Mas eu também coloco ela assim mesmo, seca apenas. Vou colocar no meu forno, por mais um forno, sabendo que já está pré-aquecido, e vou colocar no forno para assar. Então vamos lá, para vermos tirar o nosso bolo, né? Eu vou fazer teste de palito. Ele não pode sair com nada. Sempre devo picar ele no meio, porque nas pontas às vezes coze, mas enquanto não está pronto no meio. Então tenho de sempre picar no meio. Como vê, a minha massa já está pronta. Como vê, ela está toda macia, está fofa, está boa. Então o que vou fazer é muito rápido. Vou virar ele, o bolo, né? Vou colocar aqui nessa superfície entre chávenas, né? Já tirei esta. E vou colocar isto aqui, arrefecer nesta posição. Ele arrefece assim. Esta aqui também já está. Eu fui a primeira a tirar porque era mais pouca. Como vê, a massa fica assim toda ela bonita. Como estão a ver aqui. Então vou deixar ele arrefecer. E só vamos tirar depois dele estar arrefecido, é que nós devemos desenformar. Então nós temos aqui a nossa água na chaleira, né? Vamos derreter nosso chocolate no banho-maria. Este chocolate é um chocolate simples só. Então eu vou colocar aqui, sempre devo procurar tapar a boca da ou panela ou a chaleira, não é? Para não poder passar ar para aqui dentro. Então vou esperar ele derreter, vamos mexer, é um processo muito rápido, não demora nada. Da mesma forma que nós fizemos o nosso coisa, né? O nosso drip com chocolate derretido, o processo também aqui é o mesmo. Eu vou derreter. Como vê, é um processo rápido. Aqui eu já tenho, quando eu vejo que ele já está prestes para acabar de derreter todo, eu já posso tirar e vou ultimar aqui fora. Para ele não perder o seu momento, né? Ele não demora de ultrapassar o ponto. Assim já está derretido. O que vamos fazer agora é procurarmos colocar ele no papel para deixarmos a secar. Então temos aqui o papel alumínio. Eu vou abrir ele um pouco. Vou cortar. E vou amarfanhar ele. Vou amarfanhar. E vou adicionar aqui o meu chocolate. A ideia do molde sair assim com essas arranhuras. Então eu posso amarfanhar ele com mais
a apertar ele mais, ou então posso fazer ele assim muito mais leve, para essas marcas aqui não terem que ser muito finas, né? Não terem que ser muito apertadas. Então eu vou espalhar. Eu espalho. Se tivéssemos muito chocolate, era também só espalhar ele para atingir uma boa parte, né? Mas como eu só quero algo pequeno para vos mostrar aqui, vamos espalhar. E vamos levar ele a congelar. Vamos levar ele no congelador. Normalmente, ou então na geleira. Se nosso congelador está assim com comidas, é melhor a gente colocar apenas na geleira. Mas eu ponho ele na câmara, no congelador da geleira, porque eu sei que lá não tem nada. Não tem peixe, não tem carne, não tem nada. Eu uso mais aquele lugar para meus bolos. Se tu achas que o teu não tem esse lugar, só tem um congelador, o congelador tem peixe, é melhor não fazer isso. Vamos colocar ele a gelar na geleira por mais ou menos uns 5 minutos. Então temos aqui a nossa nata. Esta aqui é Mona Lisa. Eu não gosto muito de trabalhar com ela. Não gosto de trabalhar com a nata de leite. Porém, não tem nata que eu trabalho com ela. Eu trabalho com nata ambiente. Mas não temos aqui na cidade. Então vamos usar esta aqui. Há quem use esta, mas eu não gosto de trabalhar com ela, né? Porém, vamos usar como recurso. Vamos adicionar aqui na nossa bacia do 500 ml, que é metade desse pacote, não é? Porque esse pacote é de 1 litro. Vamos usar 500 ml. Esta xícara aqui é de 250. Então significa que eu vou colocar aqui 2 xícaras. Vou colocar 2 xícaras aqui. A bater, né? Para esta quantidade nós vamos usar 2 colheres de leite em pó, mas não vamos pôr agora. Vamos primeiro deixar bater o nosso chantilly e vamos esperar que ele levante. Quando levantar, vamos acrescentar o nosso leite em pó. Este leite em pó é aquele leite nido, aquele nido familiar, não aquele de criança, né? Não, familiar. Então depois de levantar a nossa nata, vamos ter que bater, vamos ter que adicionar o nosso leite. Lembrando que a nata temos de sempre colocar ela a gelar. Quando vamos usar, devemos colocar 30 minutos antes a congelar, para ele ficar muito mais gelado. Daí tiramos. Então eu vou bater aqui a minha nata por aproximadamente, começo com a velocidade média e depois quando ele começar a levantar, daí também vou aumentar a velocidade. Então ele vai subindo, já está a aumentar o volume e eu vou vou aumentar a minha velocidade. Então chegado a este ponto, que ele está como se fosse uma papas, né? Como estamos aqui a ver. Eu vou acrescentar aqui o meu leite. É neste ponto aqui que acrescentamos o nosso leite em pó. Este leite em pó, qual é a função? É para dar firmeza ao nosso chantilly. Normalmente o chantilly acaba ficando um pouco leve, acaba derretendo e isso não ajuda. Então com leite em pó, ele acaba ficando mais firme, suporta sol, suporta calor. Então é muito bom termos que usar sempre leite em pó no nosso chantilly. E quando colocamos o leite em pó, já não se chama chantilly, chama-se chantininho. Vamos voltar a bater até ele começar a descolar da batideira. Começar, aliás, a colar na batideira, aí já está pronto. Quando ele começa a afastar da batideira no meio e começa a colar nas pontas, é porque já está, não podemos exceder.
tá? Eu vou colorir ele agora. É só pressionar e eu vou controlando a cor que eu desejo. Como vê, o chantilly já começou a descolar da própria batedeira, já está a colar nas paredes. Esse é o ponto normal que devemos ter. Eu já vou aqui desligar. Como estamos aqui a ver, não é? Já não está em papas, ele está muito mais duro e ele cola nas paredes da batedeira. Este ponto é um ponto firme, como vê, é um ponto firme. Eu vou tirar aqui para mostrar melhor, não é? Como vê, este ponto aqui é o ponto firme dele, para nós podermos fazer nossos trabalhos. Se quisermos fazer recheio, eu vou nesta mesma tonalidade, neste mesmo ponto, vamos usar para fazer o recheio. Mas para a cobertura, não pode ser assim, porque ele está muito grosso. Vamos depois ter que hidratar com leite. Leite fresco ou leite condensado. Se o chantilly for doce, adicionamos o leite fresco. Se o chantilly for não muito doce, adicionamos o leite condensado. Mas nesta posição é a posição que nós usamos para rechear o bolo. Então nós vamos aqui fazer o nosso recheio. Eu vou mostrar como a gente faz. Então temos aqui o nosso bolo. Como vê, essa massa era de 6 ovos, mas rendeu nesta forma e rendeu nesta. Está aqui a nossa massa, eu abri um pouco só para mostrar mais ou menos como está a consistência, como está a massa. Então ela está perfeitamente. Então vamos desenformar, o procedimento é aquele. Encostamos aqui no chão e encostamos na nossa forma. Eu vou fazer esse movimento giratório. Volto a repetir o mesmo movimento, já terminei. Quando chego aqui, encosto mais no chão e puxo um pouco para dentro só para desenformar. Encosto novamente e puxo para dentro só para desenformar. Encosto, puxo para dentro, para não desenformar, aliás, para descolar daqui de baixo. Eu vou fazendo este movimento aqui. Daqui vamos peneirar para ver se ele já saiu. Então já temos aqui a nossa massa. Já está. Vamos fazer o mesmo processo na outra. Então temos aqui este nosso saborizante, né? Usa-se muitas vezes para fazer sobremesas. Temos este aqui de frutos vermelhos, temos de morango, temos de limão, maracujá, são muitos tipos. Então quando nós queremos fazer nosso recheio, nós podemos usar este mesmo saborizante para acrescentar um pouco no nosso creme. Vou colocar aqui uma colherinha. Onde é que nós podemos adquirir esse saborizante? Podemos encontrar no recheio. Acho que em todas as províncias tem recheio, né? Então vamos lá, encontramos naquela área de produtos de bolo. Vou colocar aqui um pouco só de leite, só para diluir ele. Um pouco só, não muito. Para diluir. Então diluímos e agora vamos acrescentar o nosso creme de chantilly para fazermos o nosso recheio. Como vê, vamos acrescentar aqui este creme para rechearmos o nosso bolo. Para o nosso bolo ter sabor, o nosso creme, o nosso recheio ter sabor desses frutos vermelhos. Aqui tem morango, tem blueberry, tem muitos frutos ali nessa mistura. Mas a pessoa compra o saborizante que desejar. Puxa, caiu. Então tenho este aqui. Agora vou cortar o meu bolo para fazer o recheio. Eu vou nivelar, o processo é aquele que nós conhecemos. Vou nivelar ele para fazer o recheio. Corto deste lado também. Então, não está muito reto ainda, vou endireitar. Então a nossa massa está aqui, como vê, ela está branca, fofa e muito bonita, não é? Então vamos fazer o mesmo processo com esta. Temos aqui também a nossa segunda massa. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a calda para umedecer um pouco mais ela e daí vamos colocar o nosso recheio.
Então nós temos aqui a nossa bailarina. Esta bailarina permite-nos o movimento giratório da nossa base, o nosso bolo, não é? Eu vou colocar aqui a minha base. Normalmente quando nós quisermos trabalhar com nossos bolos, antes de decorarmos é sempre bom adicionarmos um pouco de creme na nossa base, só para o bolo não sair do lugar, né? Eu vou fazer isto para colar o meu bolo. Vou levar esta camada aqui um pouco mais grossa e vou regar aqui. Essa calda aqui apenas é água fervida com açúcar. Eu podia pôr muito bem leite fresco, podia pôr aqui cacau, se fosse bolo de cacau. Aqui é só água fervida e água fervida e açúcar. Então vamos regar aqui o nosso bolo. O mesmo processo vou fazer também naquele outro. Vou fazer o mesmo processo neste. Eu vou regar o bolo. Eu podia colocar aqui também sumo de laranja, já que o bolo é de laranja, mas não tenho aqui a laranja. Mas vocês estão livres de fazer isso. Então, para nós fazermos o nosso recheio, eu já coloquei o meu creme, aquele creme que eu misturei com o saborizante. Coloquei aqui no saco pasteleiro para me facilitar movimentar. Então, vou fazer apenas um movimento aqui. Vou repetir o movimento. Podia colocar aqui massa folhada, podia colocar frutas, isso é relativo. Então temos ok, então temos aqui o nosso recheio já está pronto. Podia colocar massa folhada, podíamos também colocar aqui frutas por cima, podíamos colocar geleia. Geleia é aquela fruta que já vem nas tigelas, né? Aquelas frutas em conserva que nós temos nos frascos nos supermercados. Podíamos também triturar e colocar aqui. Então vou fechar aqui o meu bolo. Vou fechar o meu bolo e vou fazer aqui a minha pré-cobertura. A pré-cobertura é aquela primeira que a gente faz para encostar melhor, não termos o nosso farelo na cobertura, não é? Então vamos afastar aqui. Então temos aqui o nosso chantilly. Como eu havia dito, quando é para fazer a cobertura ele fica muito grosso. O que é que a gente faz? Nós hidratamos ele com leite fresco ou com leite condensado, porque esta aqui é doce. Eu vou colocar apenas leite fresco. Vamos colocando lentamente e vamos mexer. Vamos mexer, também facilita este processo de hidratação, facilita o creme não ter furos, porque normalmente quando nós batemos ele acaba criando alguns buraquinhos, né? Então se nós fazemos este processo aqui, ele fica mais leve, fica mais macio e fica sem buracos. Este processo aqui é muito bom porque deixa o creme mais leve. Deixa o creme mais macio, mais hidratado. Como podem ver, ele está mais leve, diferente de como estava anteriormente. Então assim eu posso trabalhar com ele. Eu vou tirar uma porção e vou colocar aqui no meu bolo para fazer a primeira cobertura, que chamamos de pré-cobertura. Vamos lá afastar só para aqui. Temos aqui o nosso bolo. Eu vou tirar aqui estes farelos aqui nas bases, só para deixar a minha base limpa. Então temos aqui este creme. Eu vou fazer a minha pré-cobertura, que é só fazer esse movimento giratório da minha mão e da minha espátula sempre reta, em perpendicular com o meu bolo. Vou tirar essas porções e vou acrescentando aqui sempre. Como vê, o movimento é este de vai e vem, só para fechar o bolo. Vou acrescentar mais um pouco só para terminar. Deixa eu tirar essa parte que caiu aqui.
na base, ok? Então esta é a nossa pré-cobertura. Então temos aqui o nosso bolo já pré-coberto, agora vamos fazer a cobertura, né? O nosso creme já está macio, como havia dito, ele está muito mais leve, é muito fácil trabalhar assim. Então vou, com a minha colher, né, vou acrescentar aqui o creme e vou fazer aquele movimento. Minha faca reta, em paralelo com o bolo, sem muita pressão, vou girar a minha bailarina e ele vai espalhar de forma aleatória. Aleatória não, queria dizer de forma automática assim, ele vai começar a espalhar o creme. Como vê, espalhou. É um processo muito rápido, então é muito bom nós termos uma bailarina. Agora vou levar a minha faca, vou sempre colocar também na posição paralela com o meu bolo, a minha faca reta, de pé, a posição é esta da faca ao contrário, e vou começar a colocar aqui lentamente, fazer esse movimento das minhas mãos, como estão a ver aqui nas mãos. Vou fazer este movimento nas minhas mãos. Vou fazer este movimento com a minha faca reta. Aqui ainda não estou a alisar o bolo, apenas estou a colocar o creme, estou a cobrir o bolo, é diferente de alisar, estou a cobrir. Depois daqui é que eu vou fazer o alisamento. Depois daqui eu vou fazer o alisamento. Então é sempre bom quando nós estamos a fazer a nossa cobertura, sempre colocarmos o creme até aqui por cima, para quando estivermos a fazer as nossas esquinas, nos facilitar levar ele para aqui, para o centro do bolo, aqui em cima. Então tem que sempre acrescentar aqui por cima, aqui no topo. Vou acrescentando, deve sempre existir esta parte aqui. Vou acrescentar aqui também. Então temos aqui o nosso bolo coberto, agora o que vamos fazer é alisar, ok? Então vamos aqui alisar, o nosso alisador é este. Aquilo que eu havia explicado, quem tiver uma régua, pode usar apenas uma régua, não tem nenhum problema. Então eu vou fazer este movimento aqui, encosto a ponta do meu alisador, encosto apenas com a ponta do bolo. Deste lado aqui eu não apertei, como vê, tem muito espaço. E daqui eu vou girar apenas a minha bailarina, não posso fazer muito esforço. Vou deixar a minha bailarina somente a trabalhar e o meu alisador deve ficar reto, sempre reto. Eu depois de perceber onde é que precisa de mais creme, onde é que não precisa. Como vê, eu vou somente mexer a bailarina. O meu alisador continua no seu próprio lugar. Vou mexendo a bailarina apenas. Então estas partes aqui significa que precisa de mais creme. É daí que eu vou puxar. Isso aí eu só vou perceber quando a minha bailarina estiver reta. Se eu deixar ela assim, aqui eu vou conseguir até alisar, mas ela vai ficar em forma de uma bacia. E não fica bem. Então sempre devemos deixar o nosso alisador reto para conseguirmos ver as imperfeições reais do nosso bolo. Ok? Então vou preencher também deste lado, como vê, está a faltar. Aqui está a faltar um pouco. E voltamos a exercer o mesmo processo. Vou usar este outro lado, que está limpo. Aqui já sujamos. Vamos exercer o processo deste lado. Daí limpamos as duas faces. Repito o mesmo processo, apenas girando a minha bailarina. Vou girar a bailarina. Tenho esta parte aqui que tenho de preencher. Este processo aqui precisa de muita calma, precisa de muita paciência. Não podemos correr. Essa parte é muito crítica para nós termos que dar a perfeição e a beleza do nosso bolo. Ok? Então já temos aqui a nossa primeira parte alisada. Agora com a minha faca,
Eu vou limpar, podia limpar com água. Vou estar a fazer o mesmo processo, minha faca reta. Vou apenas levar o bolo, aliás o creme, de uma ponta para o meio. Tiro, vou limpar a faca. Sempre devo fazer apenas uma vez este processo. Venho do outro lado, a minha faca para o meio. Vou limpar o creme, limpo a minha faca. Vou repetir o mesmo processo. Minha faca para o meio. Limpo a faca, tiro o creme, limpo a faca. E daí vou endireitar, girando a minha bailarina. Ok, então nós temos aqui o nosso bolo. Já está alisado, já está quinado. Então nós vamos fazer a nossa decoração. A decoração é algo muito individual. Então nós vamos aqui usar as nossas pérolas para fazermos a decoração, não é? Essas pérolas são douradas. Eu vou colocar aqui algumas que eu vou precisar de usar. Esses aqui são tipo um chocolate. Eu vou abrindo e vou fazendo aqui essas pérolas. Depois eu explico um pouco como é que eu fiz. Temos aqui as nossas pérolas. Então eu vou levar aqui um prato para me facilitar colocar aqui na base do nosso bolo, não é? Eu vou levar, deixa só tirar estas maiores para aqui primeiro. Então vou levar aqui o prato. Eu vou encostar aqui, não vou encostar 100% no meu bolo, porque vou estragar, né? E vou bater as minhas pérolas, vou colocar aqui na extremidade, para elas saltarem sozinhas, como estão aqui a ver. Elas saltam e acabam colando aqui na parede. Então vou girar o processo, vou girando. Eu só ponho aqui no prato e ele salta sozinho, por causa da pressão. Normalmente este processo é muito bom fazermos dentro de uma bandeja, para quando cair as nossas pérolas, apanharmos e reutilizar. Então vou lançar aqui novamente. Ele vai colar sozinho no bolo. Se não quisermos usar essas pérolas aqui, podemos usar aqueles granulados, também existe à venda. Ok? Então aqui nós já temos. Quando chegamos a esta parte aqui, eu vou apenas juntar, não é? Vou juntar aqui. Posso usar aqui a minha faca para juntar esta porção aqui que estava afastada. Vou estar aqui a fazer este movimento e vou juntar eles. Vou colar melhor no meu bolo. Como estão aqui a ver, já está. Se eu quiser aumentar mais, é só ir lançando mais para cima para ver onde é que dá para fazer mais o acréscimo, não é? Então, estes um pouco maiores eu posso colocar aqui por cima do bolo, só para dar aquele toque, né? Mas eu vou deixar aqui para a parte final. Então, nós temos aqui o nosso chocolate, já tiramos da câmara, não é? Daqui, esta é a parte do papel alumínio. O que eu vou fazer apenas é tirar o papel lentamente. Eu vou tirar o papel lentamente, como estão aqui a ver. E ele por si só vai sair. Como estão aqui a ver, é um processo muito bonito. Ele dá um resultado muito bonito. Vou tirar aqui deste lado, que acabou ficando desse lado aqui, mas vamos remover ele sem nenhum problema. Então ele ficou com essa textura aqui. Como estamos aqui a ver, é algo muito bonito e interessante, né? Então depois daqui nós vamos colocar um pouco de suporte, né? É para suportar o nosso chocolate. A parte frontal podemos deixar para aqui, por exemplo. E eu vou colocar aqui o chocolate. Vou colocar aqui. Vou levar o meu borrifador. Este equipamento chama-se borrifador. Comprei pó dourado, coloquei aqui por dentro. E vou esprear, como estão a ver, para ele dar aquele toque dourado. Eu podia fazer isso para todo o chocolate, assim como também podia somente fazer em algumas partes. Posso também fazer isso em algumas partes do bolo, só para dar aquele toque dourado.
Então assim está o meu bolo, né? Aquelas partes ali que eu queria adicionar, vou colocar mais pra frente. Vamos deixar assim, a decoração aqui já é a gosto. Já é a gosto. Podemos levar nossas flores para colocar num dos extremos. Podemos levar esta outra para colocarmos neste extremo aqui. Temos aqui. Para a nossa flor, se nós queremos que a nossa flor se veja muito, é só levarmos o creme, adicionamos aqui, como vê, adicionei o creme aqui, e vou colocar a flor assim para ela ficar mais visível, ficar mais para a parte de cima, não é? E aqui vou organizando conforme aquilo que vai ser a minha criatividade. Então temos aqui o nosso bolo, se for necessário eu vou acrescentar mais alguns chocolates ali, não é? Então deixa só colocar mais um pouco de pó dourado. Se quiséssemos, podíamos fazer todo dourado em todo o bolo. Ok. Então aqui temos o nosso bolo. Se eu quiser escrever, eu compro maçapão e faço moldes. Eu tenho maçapão, compra-se nas lojas de bolo, é só dizer que quero maçapão e eu vou esticar com um rolo de maçapão e vou levar um marcador para escrever. Eu vou escrever aqui, por exemplo, feliz aniversário, amor. Aliás, vou escrever, por exemplo, parabéns, mãe. Este bolo é muito mais para uma senhora, para uma mulher adulta. Posso aqui escrever, por exemplo, parabéns, mãe. Daí vou montar.